Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vim hoje responder uma pergunta que eu achei super válida, super pertinente, e que na verdade muita gente pensa assim no começo quando conhece a constelação, né? Que é assim, por que que com a constelação a gente fica revirando o passado, né? Às vezes a pessoa pensa assim, já não basta o que eu vivo, né? Pra que ficar revirando o passado, né? Então eu queria dizer assim que na verdade o objetivo da constelação não é ficar fuçando histórias do passado, nem ficar revivendo as dores antigas da família, né? O foco de um trabalho de constelação é trazer luz, né, e consciência, aqueles padrões invisíveis que influenciam a nossa vida hoje, né? E que muitas vezes ainda é inconsciente, oculto, né? Esse é o objetivo, né, de uma constelação, né? E por que, né, que muitas vezes a gente acessa essas histórias familiares e a ancestralidade, né? Porque muitas vezes a gente vê que apesar da gente, que mesmo a gente querendo ou não, a gente sabendo disso ou não, né? A gente gostando disso ou não, muitas vezes a gente fica repetindo padrões de familiares, né, na nossa vida, repetindo atitudes, né, situações e vivendo muitas vezes problemas e dificuldades de forma repetida, sendo que na verdade nada disso era nosso, né? E isso tudo acontece, né? É um fato, né? E a constelação, ela ajuda a gente a enxergar aonde a gente está repetindo, né? E que para que a gente possa romper esses ciclos, né? E que a gente carrega e que a gente possa viver de uma forma mais livre, né? Liberado dessa necessidade, dessa lealdade que a gente vive, né, na nossa vida. Outra coisa também que a constelação nos ajuda é incluir aquilo que foi excluído, tá? E muitas vezes essas exclusões, elas também aconteceram na nossa história familiar, tá? Então são pessoas, às vezes, que foram excluídas por vergonha, né? Por tabu, né? Por dor, muitas vezes, ou até por julgamentos, né? De acordo com a época, né? E isso, a exclusão, ela fere a ordem do amor, do pertencimento, que são os princípios básicos da vida. Então, quando acontece uma exclusão no sistema, isso gera desequilíbrio, né? E a constelação e o trabalho da constelação, ele ajuda a gente a identificar aonde está acontecendo a exclusão, para que a gente possa incluir verdadeiramente de novo, né, aquilo que foi excluído, né? E isso restaura o fluxo natural, né, do amor e da vida no sistema, né? E outra coisa também é que quando acontece algum tipo de desequilíbrio no sistema, seja por qualquer motivo, né, o sistema ele pede por compensação e equilíbrio de novo. Então, sabendo que a gente faz parte de um sistema familiar, né, não só do sistema familiar, mas outros sistemas também, né? Quando alguma coisa está em equilíbrio, seja por uma injustiça, né, por segredos familiares, por exclusões, né, por situações difíceis, como por exemplo assassinatos, né, na família ou fora, enriquecimento, né, em detrimento do sofrimento de outros, né, tudo isso gera desequilíbrio no sistema. E aí o sistema ele cobra, ele pede por compensações, e isso acontece muitas vezes nas próximas gerações, nas gerações seguintes, né? Então, olhar para essas histórias, né, de uma forma sem julgar, né, de uma forma amorosa, né, pode trazer paz de novo para o sistema, né, pode trazer ordem de novo e pertencimento de novo para aquilo que estava em desequilíbrio, né? E isso afeta diretamente a nossa vida, a vida de nós, os descendentes, né? De todos nós, né? E também a constelação, ela também nos ajuda, né? Não é que ela fica revirando o passado, né? Ela só te mostra aquilo que você não vê, porque aquilo que a gente não vê nos governa, né? Essa é a verdade, né? Então, muitas vezes, né, o nosso passado ou o passado dos nossos, né, escondem muitas feridas, muitas lealdades,
ocultas, né? E muito amor cego, né? Que é aquele que não ajuda, né? Que não leva a família e o sistema para o mais, né? Para mais alegria, mais saúde, mais prosperidade, né? E a constelação também é uma forma de revelar essas forças, né, invisíveis, né, que estão atuando na nossa vida e trazendo muitos infortúnios para nós, né, e olhar, né, para o trabalho da constelação faz com que a gente libere, né, libere a nós mesmos, né, dessas escolhas, né, para que a gente possa fazer escolhas mais conscientes, né, mais conectadas com a nossa própria essência, né. E assim, um exemplo, né, que eu posso dar disso é quando, por exemplo, a gente pensa numa planta, né, e nas raízes dessa planta, sendo que as folhas da planta são as áreas da nossa vida, os relacionamentos, a saúde, o trabalho, né, os nossos relacionamentos afetivos, familiares, né. E essa planta, com certeza, ela só vai conseguir crescer saudável se as raízes da planta estiverem saudáveis também, né? Agora, pensa se as raízes estiverem sufocadas, né? Sem água, né? Que são os emaranhamentos familiares, né? Então, mesmo que você coloque água, né? Que você deixe a planta num lugar ensolarado, né? Ela não vai florescer plenamente, né? Então, o que é o trabalho da constelação? O trabalho da constelação é como se a gente estivesse cavando essa terra com todo cuidado, com todo respeito, né? Para olhar para as raízes e ver o que está prendendo o crescimento dessa planta, né? E para que a gente possa desfazer, né, esses emaranhamentos, né, essas repetições de destino, né, essas dores que muitas vezes nem são nossas, né. Então, a constelação não é para mexer na terra só para ficar revirando, não é para mexer na terra só por mexer, né. É para que a gente possa, e cada um de vocês também possa crescer livremente, né, com mais leveza, né, tendo mais força, né, na sua própria vida. Enraizado mesmo no seu próprio lugar e no lugar certo na nossa própria vida. Obrigada por quem mandou essa pergunta, viu? Foi uma pergunta muito boa, espero ter esclarecido, né? Tá bom?